Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos. Meu nome é Davi Rodrigues e hoje vamos falar sobre as lições que nós podemos aprender com o submarino Titã. Você não vai falar submarino, não, Davi? Submersível! Você está certíssimo, é um submersível. Mas antes, lembre-se dessa frase que eu vou falar que terá todo o sentido no final. Essa frase de Tom Jobim. No Brasil, sucesso é uma ofensa pessoal. Vamos lá? Primeira lição que aprendemos com o submersível Titã. Submersível. Qual a diferença do submarino para um submersível? Basicamente é a autonomia e comunicação. Sistema de comunicação. O submarino ele consegue se locomover para qualquer canto, a depender da quantidade de combustível. Se for um nuclear, vai por tempo indeterminado, sem o auxílio de um navio próximo ou sem um auxílio, sem necessidade de qualquer outro instrumento ou o navio acompanhando. Então, assim, ele tem uma autonomia maior. Submersível não, você precisa do navio para deixar ele no ponto onde ele vai descer, e aí ele desce meio que em linha reta já, e só desce e sobe. Os submersíveis são muito usados para pesquisa, concertos em pequenas profundidades, enquanto os submarinos são mais para fins militares, né? Eles aguentam mais. E os submarinos, os militares, eles não têm aquela parte para você observar o mar dos submersíveis, por exemplo. Então, o que afundou foi o submersível, ok? E primeira lição: bilionários, o dinheiro é seu, você pode fazer o que quiser com o seu dinheiro, gente. É coisa mais óbvia. O cara só pegou, nesse caso, né, pra gente analisar, ele pegou $250 mil, que é mais de R$ 1 milhão, e foi uma viagem para outro mundo. Em vez de ser Ocean Gate, que é Portas do Oceano, foi Heaven's Gate, né? Portas do Paraíso. Mas isso não, a gente não pode botar a culpa no bilionário, porque, cara, as pessoas têm dinheiro, a gente quer ir, você quer ir pra praia, você quer ir pra montanha, e tem gente que quer ir pro fundo do mar, quer ir pro espaço, dependendo da quanta grana que ele tem, e eles influenciam toda uma indústria que vai consequentemente no futuro se aprimorando e vem benefício para toda a população. Da exploração espacial vem benefício para a população. Da exploração do fundo do mar vem benefício da petróleo, por exemplo, vem benefício da população. Então são esses caras que ajudam a financiar muitas das melhorias que a gente tem hoje aqui. Só para você considerar, quando o homem foi pela primeira vez ao espaço, à Lua, lá pela década de 60, final da década de 60, a tecnologia que ele tinha para isso era muito inferior ao que você tem no seu celular. E agora? O quanto que a exploração espacial ajudou a desenvolver a tecnologia, inclusive para você. Mas vamos lá. Segunda lição. Primeira lição é que o cara pode fazer o que quiser com o dinheiro e ele está ajudando alguma indústria. Segunda lição, pelo amor de Deus, né? Milionários, bilionários e nós, normais. Qualquer lugar que você for, qualquer viagem que você vai fazer, você analisa principalmente essas mais perigosas, você analisa, tem que analisar as circunstâncias e onde é que você está indo. Teve muito milionário e bilionário que olhou aquele Titã ali e falou: mano, isso aqui não vai dar bom, eu vou cair fora. Pulou fora, não foi, comprou. Você faz tipo uma reservinha de, acho que é $10 mil, só para garantir é como se fosse a inscrição inicial, assim, do passeio, né? E eu vi o negócio lá e falou: não, isso aqui tá muito ruim. Por quê?
E isso aqui a gente tem que destacar. E no Brasil e na internet, agora todo mundo é especialista em submarino. Falou, pô, os caras, realmente, os caras não fizeram de um jeito mais seguro, mas não como todo mundo está dizendo, porque o pessoal está dizendo assim, não, vocês deviam ter colocado internet, meu amigo. Só pega internet lá em cima, no navio que fica na superfície, para a profundidade que eles estão indo, não tem internet que funcione, não tem sinal de rádio que vá. Só para você ter ideia, para os grandes navios, esses navios militares, eles usam para se comunicar, que é muito pouco, eles usam uma antena gigantesca, porque o sinal, o comprimento de onda para chegar lá no navio, a onda para chegar lá no fundo do oceano, só onda gigantesca. Então é tipo, a antena é do tamanho do submarino todo, só que ela não fica de fora, ela fica dentro do submarino. E a quantidade de dados que chega é pouquíssima. Só você comparar com o seu celular. O comprimento de onda no seu celular é pequenininho, para telefone, internet, é pequenininho, pequenininho. E você consegue colocar muita informação num espaço X. Agora, no mesmo espaço para um navio, o comprimento de onda tem que ser imenso, gente, imenso, imenso. E aí, chega pouca coisa. Navio não, submarino, perdão. E chega pouca coisa. Isso nos submarinos militares. Não tinha, até pelo próprio comprimento, o Titã receber esse tipo de informação. Então não tem como você mandar internet, não tem como você mandar rádio ao fundo do mar, gente. Ao fundo do mar. É complicadíssimo mesmo. É mais difícil você fazer coisas no fundo do mar do que no espaço. Porque a pressão de onde eles estavam, 3,2 quilômetros, são 320 atmosferas, sabe? Você, mas eu tô bem com atmosfera. Mas não com 320, ela faz isso, ó. E tanto é, o problema da segurança era tão grave, assim, é bom ressaltar que a estrutura já tinha ido, esse Titã, ele já tinha ido em 2021, em 2022, fazendo essa viagem para o fundo do oceano e voltando em segurança. Então, assim, você já tinha precedente de gente voltando em segurança. Então, não é, nunca deu certo. Tinha dado certo em 2 anos anteriores, mas você tem que ver um ponto. O quanto a estrutura aguenta, por quantas vezes a estrutura aguenta. E já tinha funcionário denunciando isso, que olha, tem problema com essa estrutura, porque quando der problema lá embaixo, é isso aqui, já era. O pessoal tava achando que poderia estar vivo e tal, foi na hora, não teve nem chance. E esse era um dos problemas com a segurança do Titã. Você não conseguia saber se ele estava flutuando, se tinha implodido ou se ele estava parado com o pessoal só lá respirando ainda e esperando ser resgatado. Então, e é comum nos submersíveis você ter um cabo. Esse não tinha, foi opção deles. Então dá para botar um cabo? Dá para botar um cabo. É muito mais caro, muito mais complexo, mas a gente é segurança, né? Para você se comunicar com a superfície. Eles se comunicavam por batidas, sons, uma coisa bem rústica mesmo. Tanto é que quando alguns milionários e bilionários iam falando, não, isso aqui se der errado eu tô lascado. Não tinha como abrir por dentro, em caso de algum resgate, só tinha como abrir por fora. E é muito mais difícil no fundo do mar um resgate do que no espaço até. Porque no espaço você pode ver o fundo do mar. Geralmente quem vai resgatar, tá, ou você tá com um robô, ou você não tá com vidro vendo, como por exemplo no espaço. Vidro assim, algum meio transparente, né? Porque a pressão é muito grande. E além de fazer o resgate, você ainda teria que lidar com a pressão, que um problema de pressão implodia a sua embarcação. Então é muito mais complexo. Você não tem uma reserva para ir lá e fazer esse resgate. Então, esse segundo ponto de análise, a gente tem que ter muito em consideração quando você for qualquer viagem. Não confiar só na palavra do inventor e tal, e observar, com base na tecnologia atual, o que tem de recurso para salvaguardar a sua vida e até a própria estrutura do aparelho, se ele fez a viagem e tal outras vezes. No caso, sim,
ele tinha feito outras viagens, mas as estruturas para salvaguardar a vida, muito poucas. Isso já tinha sido apontado, inclusive, por jornalista, quando fez a reportagem sobre o Titã. E, por exemplo, quando você tinha as grandes navegações, os caras, 1500, 1600, os caras botavam tudo no navio e vinha para cá, para as Américas. Se desse alguma coisa errada, não tinha bote, não tinha... Mas isso é o que eles tinham na época. Hoje você tinha um pouquinho mais de recurso, pelo menos, para saber se o cara tá flutuando, implodido ou no fundo. Dá para ter colocado um cabo. E como implodiu, e essa questão da segurança, implodiu, essa questão da segurança em relação à estrutura, principalmente quando você está com 370 atmosferas te pressionando, 320 atmosferas te pressionando, é crucial, né? Então, segundo ponto, sempre analisar as formas de escape, se você for para alguma aventura mais perigosa, à luz da tecnologia existente. E à luz da tecnologia existente, pelo menos comunicação, né, gente? E um reforço de estrutura, talvez uma análise toda vez que o navio voltasse, toda vez que o submersível voltasse da viagem, né? Porque uma hora chega ao ponto de colapso. E naquela pressão não dá. Terceira lição, os paladinos do bem. Ah, meus caros, e os paladinos do bem? Os mesmos senhores e páginas de internet que reclamam de piada de Léo Lins. Ele foi capacitista, tá fazendo piada com gordo e com negro. Estavam lá fazendo piadinhas com os bilionários. Eles estão vivos? Eles estão mortos? Quantos bilionários, quantos titãs nós precisamos para eliminar os bilionários? Tudo isso, as páginas do amor, que ditam o que você deve gostar ou não gostar, não tem problema. Se for, parece para elas, se for bilionário, não é uma vida humana. Aí fica comparando, por exemplo, com o... E é outra situação igualmente trágica dos refugiados. Na mesma semana teve um barco de refugiados que está vindo para a Grécia e foi um dos maiores naufrágios e tragédias. E ficam comparando as duas coisas, como se vocês dão mais importância aos bilionários do que aos refugiados. E eu vou falar uma coisa para vocês. Você está sabendo, por acaso, da epidemia de cólera do Malawi, que matou muito mais do que só, por exemplo, esse barco de refugiados, infelizmente? E como é que vocês não estão dando essa notícia para o mundo? O quê? Você vai me dizer que algumas notícias despertam mais atenção do que outras? E não só a quantidade de vidas envolvidas, mas a situação também? Olha que novidade, parece até que vocês fizeram jornalismo, olha. E é isso, gente, foi a situação. O navio, o barco lá que está com os refugiados não vai avisar para as autoridades quando é que eles estão indo, a rota deles. Não vai avisar esse tipo de situação. Ele simplesmente vai e tenta evitar justamente a fiscalização. O outro não, o outro tinha avisado. O outro tinha avisado e estava indo para um ponto relativamente interessante do ponto de vista turístico e midiático, que era ver o Titanic, né? Então, sim, mas são ambos dramas humanos que algumas pessoas tentam deixar mais importantes para desqualificar, só porque o cara tinha dinheiro. E lembra o que eu disse no começo? No Brasil, faz do Tom Jobim, sucesso é uma ofensa pessoal. Porque só por isso bilionário e a lógica é a coisa mais simplista do mundo que essas páginas de internet, esses influenciadores estão usando. Rico é mal, pobre é bom. Gente, vocês estão o quê? 5 anos, Quinta série, segunda série, jardim de infância, para ter uma lógica dessa? Tem muita gente rica boa, muita gente rica má. E tem muita gente pobre boa, muita gente pobre má. Sim, ó. Que surpresa, não é? Os paladinos da verdade, para os paladinos da verdade que criticam piadinhas do Léo Lins, bilionário é mau e pode você fazer piadinha que você não vai ser cancelado. Então, gente, são ambas vidas humanas, ambos dramas humanos.
E é uma pena mesmo, né? Porque acabou que, se você considerar a questão monetária, o cara pagou US$ 250 mil, mais de R$ 1 milhão, para acontecer isso, né? Mas da aventura espacial, da aventura submarina, tá sujeita a riscos, só que nesse caso eles estavam sujeitos a mais riscos por não analisarem bem a questão de comunicação e a própria denúncia de um ex-trabalhador em relação à segurança do submersível. Então, oremos por todos, né, que se foram nessa tragédia, tanto dos submarinos, da Grécia, do Malawi, e que possamos aprender com essas situações. Muito obrigado, até a próxima.